Olá, Deus abençoe, está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero mostrar a história dessa pessoa. Muitas vezes você tem batido em tantas portas como ela também bateu. Você é uma pessoa que já foi em muitos lugares. Você já recorreu a agiotas, você já recorreu a empréstimos bancários, você já recorreu a amigos, todo mundo virou as costas. Saiba de uma coisa, a solução está mais próxima do que você imagina. Acompanhe essa história e eu já volto. Bispo, antes de eu fazer a aliança com Deus, né, por mais que era uma pessoa que tinha o meu trabalho e tinha até diploma universitário, só que eu não via esse progresso na minha vida. Né, eu era assim, uma pessoa que dependia totalmente dos meus pais, né, inclusive até ajudando eles a passar dificuldade, né, devido a essa situação. A gente chegou aqui com a vida destruída, né, Bispo? Passando necessidade, a gente tinha uma filha pequena na época, e ela pedia leite e a gente não tinha dinheiro para comprar o leite, né? Uma vida bem, ele fazendo bico, eu desempregada, uma vida bem limitada de escassez e miséria de verdade. Eu cheguei na igreja num domingo e eu não acreditava na segunda-feira. Estava endividado, mais de 150 mil, perdi 2 carros, o salário caía na conta e o cheque especial já pegava tudo. Depois que eu ouvi falar, né, da aliança, passei a buscar, né, e fazer os propósitos e tudo mais. Né, assim, foi uma porta melhor do que a outra, foi se abrindo para mim. Né. Eu, de uma pessoa que antes era uma pessoa desacreditada, as portas foram se abrindo, de maneira que é difícil até de eu entender como que foi. Mas assim, foi uma porta melhor do que a outra. Né, o contrato, um melhor do que a outra. Tive a oportunidade de abrir uma empresa, né, no meu nome, trabalhar sob contrato. E o último contrato que eu tive aí agora foi até com uma empresa aí dos Estados Unidos. Né? Então, deu tudo certo, de maneira assim, extraordinária. Hoje, graças a Deus, Deus tem honrado, né? Deus nos deu a direção, a gente abriu uma empresa, né, no ramo de celular, de assistência técnica, eu tenho uma de maquiagem, e Deus tem honrado, prosperado, né? Mas a maior riqueza foi o entendimento que o Espírito Santo nos deu, porque em casa era uma briga, era uma destruição, um agredindo o outro com palavras, né? E hoje é uma paz. Mudou tudo. Mudou sim, mudou tudo, não só o financeiro como o espiritual, a casa, tudo alinhado, tudo no lugar. Hoje paguei todas as dívidas, né? Abri uma empresa. Quando a pessoa decide colocar Deus à frente, até o que era para dar errado dá certo. Se você quer uma reviravolta na sua vida, se você quer uma virada, uma transformação, hoje é o dia. Agora, não precisa você esperar para amanhã. Não precisa você ficar se martirizando, pensando que não tem solução, não tem saída, muitas vezes roendo as unhas, muitas vezes arrancando os cabelos, pensando o que eu vou fazer para sanar as minhas dívidas. Essa dívida, ela tem um prazo de validade. Eu falo isso, afirmo isso porque quando você participar de uma reunião, uma porta grande e oportuna irá se abrir. Faltam poucas semanas para terminar o ano de 2025. E eu quero convidar você a estar colocando Deus à frente, passando por um corredor, participando de um clamor muito forte que tem como objetivo abrir os seus caminhos. Acompanhe o intervalo que fala dessa reunião de segunda-feira e eu já volto. 3 motivos para não faltar à reunião da prosperidade com Deus. O primeiro, vencer a concorrência. A concorrência no mercado financeiro é muito ampla. Por isso, nas palestras, você adquire sabedoria para alcançar o potencial tão desejado. Também recebe a direção para concluir seus planos e objetivos. Segundo, vencer seus adversários. Você não percebe, mas muita gente observa você, o seu talento, sua disposição e não está feliz com o seu sucesso. Por isso, deseja o seu mal. Espera pela sua queda, por seu fracasso. E você precisa da proteção de Deus para lhe guardar. Terceiro e último motivo: vencer a ação do mal. Quando você pensa que está tudo bem,
aparecem problemas sem explicação. E por mais que você tente resolvê-los, a situação fica cada vez mais difícil. Surge desânimo, angústia e a frustração por nada se concretizar. Sabe por quê? Porque existe uma atuação do mal que precisa ser desfeita. Nós estamos aqui para estender a mão para você, trabalhador, empresário, pai de família, você que está cansado de trabalhar e não ver resultados. Você que vem lutando, o ano já está terminando, já estamos no mês 10. E o que você viu de diferente na tua vida? Nada. Eu digo para você uma coisa, o que não aconteceu no começo vai acontecer agora no final. É isso mesmo. Serão as próximas 12, 13, 11 semanas do ano. Você que está acompanhando essa programação através das redes sociais, pela TV+, você que me acompanha aqui de Guarapuava, da cidade de Umuarama, ou de uma cidade aqui vizinha de Guarapuava, não importa. Procure a Universal mais próxima da sua casa. Nós temos igrejas espalhadas por todo o estado do Paraná, Brasil e mundo. Você que me acompanha de Pitanga, você que me acompanha de Prudentópolis, você que está acompanhando essa programação de Foz do Jordão, de repente você está aí em Ivaiporã, em Peão, tem aí uma Universal. Você conhece alguém que está quebrado, que está com a vida no vermelho? Você conhece alguém que está com uma corda no pescoço, que a água está subindo e a pessoa, ela já está na ponta dos pés? É com você que eu estou falando. Tem jeito para você, tem mudança para você. Chega de trabalhar em 2, 3 empregos e não ver resultado. Chega de trabalhar de dia e de noite, de levar trabalho para casa e continuar sem resultados. A sua vida tem que sair do anonimato. Deus quer e vai colocar a sua vida em evidência. Você crê nisso? Você então vai participar de uma de nossas reuniões, onde nós vamos te dar o segredo, a dica, para seus caminhos se abrirem e para a sua vida ser mais e mais abençoada. Vamos a mais uma história de uma pessoa, mais um testemunho de quem lutou e venceu através de uma aliança com Deus. Eu era frustrada na minha área. Eu sou formada em enfermagem, pós-graduada, mas nunca me sentia realizada, não conquistei nada. Antes da aliança, eu sou cirurgiã dentista e eu trabalhava numa clínica odontológica, na qual eu fui crescendo, eu consegui cargos bacanas lá, ganhava bem, mas eu comecei a ver que eu não tinha perspectiva de crescimento mais lá. E eu não via outra saída. E eu pedi a direção para Deus. Meu Deus, me dá uma direção, me dá uma oportunidade. Antes da aliança, eu tinha um salão de cabeleireiro, que era na garagem da minha casa. E não tinha nem água quente para as clientes poderem lavar o cabelo. Era bem difícil a situação era muito precária. Eu cheguei aqui endividada, muito endividada, depressiva, não dormia por conta de uma falta de direção. Fiz um negócio errado e adquiri uma dívida em torno de 150 mil. Aí perdi onde eu trabalhava, fui para casa sem saber o que ia fazer. Eu já não dormia, nervosa, desesperada, porque a gente quando é honesto, a gente, quando deve, a gente fica desesperada, de que você quer pagar, a coisa que você tem é o seu nome, você quer pagar as pessoas, mas não tem um bom pagador, você não tem dinheiro. E aí eu me firmei aqui nessa situação, porque eu vinha, mas eu não pegava firme. Eu vinha, mas eu vinha no dia que dava para vir, até que eu adquiri essa dívida, aí eu peguei firme. E aí eu entrei no pacto, e aí eu pedi as contas, fui vender bolo de pote na rua, comecei aos pouquinhos, e aí Deus me deu uma direção, e há um ano atrás eu abri a minha empresa, fui sendo capacitada em todo esse tempo, e abri minha empresa no ramo imobiliário, e hoje
eu dou emprego para outras pessoas, minha empresa prospera. O ano passado a gente faturou 500 mil, esse mês a gente já está faturando 550 mil e só abençoando, Deus vem abençoando a cada dia, trazendo bons clientes e eu sou muito abençoada por isso. No final de 2023 eu fui mandada embora e Deus me deu uma ideia, de eu alugar consultórios odontológicos como coworking e fazer a minha agenda de pacientes e começar a atender meus pacientes mesmo sem ter condições nenhuma de montar meu próprio consultório. E aí foi arrebentando, bispo. Eu comecei a arrebentar, eu inaugurei meu consultório próprio, eu tive a oportunidade de montar o meu e estou arrebentando. O que eu ganhava em um mês, eu ganho uma semana hoje, é só vitória. E depois que eu fiz aliança com Deus, eu consegui alugar um espaço. Hoje, meu espaço ele é de alto padrão, no bairro que eu moro. E eu tenho muitas clientes, eu atendo clientes tipo assim, de um nível também alto padrão, clientes que valorizam meu espaço. Tenho 3 funcionárias e estou arrebentando. Eu peguei firme, paguei as dívidas, graças a Deus, aqui é uma parte das dívidas. Eu tinha cartão aqui, pastor bispo, de R$24, eu não conseguia pagar uma dívida de 24. Era totalmente espiritual. Meu Deus, isso aqui tudo é cartão? Cartão, empréstimo, eu pegava empréstimo para pagar outro empréstimo. O que acontecia com os cartões? Como eu tinha maquininha, eu passava um cartão na maquininha para pagar a fatura desse. E assim eu ia, até que virou uma bola de neve. Eu não consegui pagar nenhum mais. E aí, pega empréstimo para pagar outro empréstimo. Eu só não devia para agiota, mas eu devia para familiares, eu devia para bancos. Nessa situação, eu cheguei aqui. Como é que está depois que você pegou firme na aliança? Eu paguei tudo, pastor. Eu falei com o Senhor, eu passei 20 minutos ali aguardando para ser atendida, e o Senhor me atendeu em 2 minutos, falou assim, você vai pagar tudo, vai arrebentar. Eu falei, acho que o bispo não entendeu. Eu falei, ele não entendeu, que eu falei para ele como que eu tô. E você falou assim, vai arrebentar. Eu falei, bom, se ele falou que eu vou arrebentar, eu vou arrebentar, eu não sei como. Arrebentou. Arrebentei, bispo, eu arrebentei, eu paguei, eu tô na 2ª loja, tem 2 anos isso. Eu já tô na 2ª loja, tudo para honra e glória do Senhor Jesus, só conquistando com outros projetos. Hoje está leve, graças a Deus. Eu já queria que você deixasse pronto o seu copo com água. Daqui a pouco nós vamos unir a nossa fé com a Mary Martins. E vamos determinar que a bênção e a paz de Deus chegue até a sua família. Tá bom? Daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria chamar a sua atenção para o que vai acontecer neste domingo. Domingo agora nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor e será o dia em que Deus vai levantar a sua vida. Deus ergue do pó o desvalido, do monturo o necessitado, para dar lugar junto aos príncipes. Há quanto tempo você está caído? Há quanto tempo você está fraco? Há quanto tempo você está doente? Há quanto tempo que a sua vida não anda, que as coisas para você dão tudo errado? Você é uma pessoa depressiva, você é uma pessoa nervosa, você é uma pessoa angustiada, você é uma pessoa que já pensou em acabar com a sua vida. Não faça isso, meu amigo. Deus pode e vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Acompanhe o intervalo que fala desse domingo e eu já volto. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, perdão, comunhão, fortalecimento. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Água em vinho transformou.
em tua Jesus vencerá. A mesa já está preparada. Venha cear com nosso Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Santa Ceia Especial. Neste domingo, no Templo de Salomão, às 7, 9h30 e 18 horas. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Muitas são as pessoas que têm sido vítimas de notícias falsas, de fake news. Você, de repente, já ouviu falar algo da igreja? Quando você colocou nesse programa, a tua vontade era desligar a televisão. A tua vontade era mudar de canal. Por quê? Porque você já ouviu falar tanto mal da igreja, que você está por aqui. De repente você fala assim, olha esses enganadores, deixa eu ouvir o que eles estão falando. Acompanhe essa história aí. Você vai ver, minha amiga, meu amigo, que Deus, Ele tem um plano na sua vida. Olha aqui para mim. Deus tem um plano na sua vida. E o que Ele vai fazer na sua vida vai ser algo extraordinário. Todos verão essa obra. Não perca mais tempo, não espere mais. Tome a decisão de hoje mesmo mudar, como fez essa pessoa. Meu nome é Haroldo, tenho 49 anos, minha profissão é operador de máquina. O meu preconceito com a Igreja Universal começou quando eu assisti uma reportagem na televisão, num jornal, onde ali eu vi vários pastores passando com sacos pretos, cheio de papel dentro, só que para mim aquilo ali era dinheiro. Na minha cabeça veio esse pensamento, falei, não, isso é dinheiro para a igreja crescer, isso não é para outra coisa não, simplesmente para eles poderem enriquecerem, ficar cada vez mais ricos, né? Então esse era o meu pensamento. Comecei a achar que a Igreja Universal, ela fazia uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas para elas poderem dar dinheiro para ela, para poder crescer, né? Porque a igreja crescia bastante naquela época. Eu lembro da prisão do Bispo Macedo, inclusive eu lembro quando a polícia fechou o carro dele ainda, me lembro, eu tinha 26 anos nessa época, fechou o carro dele, era um carro preto, e aquilo ali para mim, quando eu olhei aquilo, eu falei, pegou, agora vai parar com isso daí, agora isso não vai acontecer mais. A gente vai ter um pouquinho de paz, eu ainda dizia assim, a gente vai ter um pouquinho de tranquilidade. Quando eu via os testemunhos na Igreja Universal na televisão, eu achava que era pago, mas as pessoas sendo enganadas. Por conta de tudo isso, eu achava que os pastores eram tudo ladrão. Eles eram ensinados pelo bispo a fazer esse tipo de coisa, como se fosse uma escola. Ensina a roubar, faz uma lavagem cerebral ali que fala assim, ó, você tem que aprender a falar como é que fala com uma pessoa, porque pessoas são leigas. Achava que as pessoas que davam dinheiro eram leigas, pessoas que não tinham entendimento nenhum. Pessoas que não têm conhecimento de nada, passavam por algum problema, vou lá tentar resolver, chegava ali, tinha que deixar de dinheiro, e saía sem resolver problema nenhum. Nessa época que eu vi essas fake news, eu tinha uma vida destruída. Eu bebia muito, eu cheguei ao ponto de usar drogas, eu tive 2 relacionamentos destruídos, 2 casamentos que não deram certo. Um casamento meu durou 15 dias, devido à bagunça, a bebedeiras, a traições. Então, enquanto eu estava ali falando mal da igreja, minha vida estava cada vez mais se afundando. Não tinha perspectiva de vida nenhuma. Meu fundo do poço foi o meu segundo casamento, onde ali tinha várias brigas. Eu comecei a beber muito. Ali eu comecei já a usar drogas. Já pegava todo o meu dinheiro que eu tinha, gastava em prostituição. Então ali foi o fundo do poço. Eu comecei também a enganar as pessoas também, que eu tinha essa mania também, de enganar as pessoas. Passar as pessoas para trás, em tudo eu achava que eu levaria vantagem. Eu pegava todo o meu dinheiro, eu pegava o dinheiro, guardava um pouquinho, não pagava a conta de casa. Eu pegava os meus dinheiro, colocava na minha carteira e fazia o quê? Hoje eu vou gastar na farra, gastava tudinho. E aí isso aí foi ocasionando brigas na minha casa, com a minha esposa. Ali ela pegou e me disse assim, eu não aguento mais.
eu vou me separar de você. Foi ali que foi meu fundo de poço. Aí ela chegou com um papel de separação e me entregou e disse, ó, não quero mais. E ali acabou meu casamento. Aí, passou um tempo, eu recebi um convite. Só que daí eu ainda fiquei meio assim, mas, puxa vida, logo na Igreja Universal. Só que eu já tinha frequentado vários lugares também. Falei, não, eu fui em todos esses lugares, não deu jeito, eu vou na Igreja Universal. E chegando lá na Igreja Universal, eu fui muito bem recebido pelos obreiros que tinha ali na porta. Mas só que eu ainda estava meio assim com o pé atrás. Não, vou sentar aqui no canto. Eu sentei bem no canto direito assim da igreja. E ali eu fiquei prestando atenção. Na oração eu não orava igual a eles, né? Eu ficava olhando assim, olhando nos cantos. Como que deve ser isso aqui? Sabe, uma curiosidade, porque de ouvir tanta mentira sobre a igreja, eu comecei a observar. Na hora da oração também eu não orava de olhos fechados. Eu olhava de olhos abertos, para ver como que era aquilo, como que era feita essa reunião. Então, foi assim que eu comecei a observar. A palavra que eu ouvi ali quando eu cheguei foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não tinha caminho nenhum, eu não tinha verdade nenhuma, eu vivia na mentira, enganava os outros, ficava falando mentira, vivia na mentira. Eu não tinha vida, eu não tinha nada, eu estava no fundo do poço. E Jesus era o caminho, a verdade e a vida, então aquela palavra entrou dentro de mim. Eu pensei, puxa vida, é aqui mesmo que eu vou ficar. Tanto é que eu me senti envergonhado de tudo aquilo que eu falei depois. O meu preconceito acabou na primeira reunião. A primeira reunião, tanto é que eu me entreguei de fato de verdade para o Senhor Jesus. Eu saí daquela reunião cheio mesmo assim, sabe, de pensamentos, bom, puxa vida, aqui minha vida vai melhorar. Eu tenho certeza que todo esse fundo de poço que eu vou sair dele. E vai ser aqui. E eu comecei na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu ia todos os dias na igreja. E me entreguei totalmente para o Senhor Jesus. Com 15 dias eu me batizei nas águas. E ali comecei a minha caminhada na fé. Sabe, eu comecei a prestar atenção na palavra. A palavra de Deus começou a entrar dentro de mim, sabe? Eu comecei a prestar mais atenção. Eu já não orava mais daquela maneira que eu orava, de ficar olhando pelos cantos, não. Eu já fechava meus olhos, já buscava, falava, meu Deus, existe um Deus, esse Deus vai mudar a minha vida. E eu conheci um trabalho onde eu já tinha passado por dificuldades no meu casamento, que foi a terapia do amor. Eu comecei a participar dessas reuniões. Mas eu comecei a participar para quê? Para mim poder me curar, que eu era uma pessoa cheia de ódio, uma pessoa cheia de mágoa, porque do casamento que eu tinha, era casamento destruído, vida sentimental minha era destruída. Aliás, todas as áreas eram, né? Mas era a que me fez sofrer mais, foi essa daí. Eu via sempre falar, agora você tem que ter o Espírito Santo. Eu pensava, puxa vida, Espírito Santo, o que é isso, Espírito Santo? Só que daí eu comecei a aprofundar na palavra, eu ouvia falar que era o próprio Deus morando dentro da gente. Falei, puxa vida, o próprio Deus morando dentro de mim, eu que era uma pessoa que vivia falando mal da igreja, que vivia, sabe, com o pé atrás da igreja, falando mal até mesmo do bispo Macedo. Então isso para mim foi, não, eu tenho que receber o Espírito Santo, mas como que eu tenho que fazer? E ali eu vi as reuniões, ali eu tinha o quê? Eu tinha que me entregar. Eu tinha que me entregar 100%. Eu ouvia falar assim, não, você tem que entregar 100%. 99% não adianta, tem que ser 100%. E foi num domingo. Aquele dia para mim foi muito glorioso, porque foi o dia em que eu recebi o Espírito Santo. Aquele dia que eu saí alegre, que eu pensei, puxa vida, agora eu tenho o próprio Deus morando dentro de mim. Agora eu tenho a certeza que a minha vida vai mudar. Eu tenho certeza que tudo aquilo que eu passei agora ficou para trás. Hoje eu tenho paz, tenho um caráter, recuperei tudo aquilo que eu tinha perdido, casei novamente, casei com uma mulher de Deus lá do Rio de Janeiro, conheci ela lá também. E eu que falava mal da igreja, que falava mal do bispo Macedo, hoje eu faço parte dessa obra. Eu faço parte do grupo da Terapia do Amor, onde ali eu ajudo pessoas que passaram pela mesma situação que eu de casamento destruído. Hoje eu entendo que o bispo Macedo passou, porque eu era um perseguidor da Igreja Universal. Então hoje eu entendo o que eu tenho hoje, o Espírito Santo, foi essa força que ele teve também de passar por tudo isso. E se eu tenho o Espírito Santo hoje é porque, através dele,
uma porta da Igreja Universal estava aberta. Chegamos então ao final do nosso programa. Prepara o seu copo com água, vamos falar com Deus. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Nosso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos orar em favor de todas as mães. Meu Pai, uma mulher quando se torna mãe, ela já começa sofrendo. Sofre com o parto, sofre com a gravidez, depois do parto, a criação do filho e toda a nossa vida, meu Pai, há muitos momentos de sofrimento. Eu oro por esta mãe. Fortalece a fé dela, dê a vitória, dê a bênção aos seus filhos, porque toda mãe quer o melhor para o seu filho. Dá, meu Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor, porque essa mulher, ela representa o amor que o Senhor tem por nós. Ela sacrifica. Ajude, meu Pai, dê saúde, dê a tua sabedoria para poder criar os filhos, dê a tua proteção, dê a tua presença a cada mãe. Dê a recompensa do sacrifício que ela faz aos filhos, meu Pai. Cuida dessa mulher, cuida dessa mãe. Que em nome de Jesus, a tua presença esteja sobre a vida dela e que ela possa, meu Pai, te glorificar em ver os seus filhos abençoados. Unge esta água com o teu poder e no final, todos nós seremos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água e seja abençoado por Deus. Graças a Deus, eu como mãe, digo a você, mãe, seja abençoada por Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Graças a Deus. A nossa catedral está localizada aqui, na Rua Padre Chagas, 3.536, no centro de Guarapuava, próximo ao Terminal Central. De segunda a sexta, de segunda a segunda, aliás, nós temos várias reuniões. E você não pode ficar de fora, tá bom? Fica aí com a nossa agenda semanal, fica aí com esse intervalo que fala da nossa semana de fé e até o próximo encontro. Você pode correr atrás de muitas bênçãos. E ainda que todas sejam conquistadas, nenhuma delas jamais terá a importância de ser a própria bênção. Isso mesmo, ser a própria bênção. Como Deus fez com Abraão e que hoje quer fazer com todos os que se entregam verdadeiramente. Nesta quarta-feira, 15 de outubro, a continuação do estudo Como se tornar a própria bênção no Templo de Salomão. Às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com reuniões também durante o dia e em qualquer templo da Igreja Universal. Encontre o mais próximo acessando o localizador universal.org/localizar.